O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da TV da UFPR. Hoje vamos falar do assunto do inverno, com a doutora Kerstin Taniguchi-Abage, dermatopediatra, professora do Hospital de Clínicas. E aí falamos então, Kerstin, nós poderíamos falar assim, do que é mais comum no inverno. É claro que nosso programa passa em outros lugares que não tem um inverno como o de Curitiba, mas existem doenças comuns, né? E especialmente na região do frio, ainda mais frequentes. Quem sabe você pode dizer para nós sobre elas? Bom, eu acho que dentre as doenças do inverno, talvez aqui no sul principalmente, a principal seria a dermatite atópica, também chamada de eczema atópico ou eczema alérgico, que junto com a rinite e com a asma formam a tríade atópica ou a tríade alérgica, e que é muito desgastante, tanto para a criança quanto para a família, porque é uma pele extremamente seca, que coça com muita facilidade, e muitas vezes é difícil a gente colocar um vilão, né? Puxa, o chocolate, o leite, o que é que faz a criança se coçar? E, na verdade, é praticamente tudo. Se ela entrar em contato com uma etiqueta diferente, se ela usar um sabonete diferente, se ela tomar um banho mais quente, se mudar o clima repentinamente, isso tudo pode ser fatores que levam a criança a se coçar. E que, então, por esse fator de pele seca mais coçadura, acabam levando, então, às lesões propriamente ditas, que são vermelhas, que formam feridas e que são localizadas principalmente nas regiões de dobras. Sim, atrás do joelho, cotovelo, frente de cotovelo, né? E também nas superfícies de maior atrito, não? Às vezes a gente encontra do ladinho das nádegas, né? Nas crianças pequenas, nos lactentes, é mais comum no rosto, né? Principalmente na região das bochechas, aquela bochecha vermelha que a gente fica cozida, né? Com o frio, e poupando a região do centro da face e a região dos membros. E na criança, quando começa então a chegar naquela fase escolar, né? O pré-escolar, localização principalmente na região então da dobra do antebraço, na dobra do joelho, e realmente o prurido, a coceira é o fator assim que deixa todo mundo sem dormir em casa, né? E nesse aspecto é muito importante então a parte do banho, né? Que essa criança não faça um banho muito demorado, não faça um banho muito quente, e que use muito hidratante. Hoje em dia o foco, né, do tratamento da dermatite atópica, muito mais do que o antialérgico, muito mais do que a pomada de corticoide, está na parte da hidratação. Porque se a gente conseguir refazer a barreira da pele, que está toda como se fosse uma terra árida, né? Está toda rachada e facilita então a entrada dessas substâncias que são irritantes, é metade do caminho para que a gente não tenha a coçadura. E a importância então desse banho rápido, banho com pouco sabonete, e que aí o hidratante seja aplicado logo depois. Sim, e também é preciso muito cuidado, né? Porque a ação da pomada com o corticoide, ela funciona na hora, né? E às vezes muitos pais procuram a farmácia, recebem uma pomada, às vezes até com vários componentes, não só o corticoide em si, e não avaliam o quanto da pele vai absorver esse produto. Eles não têm esse conhecimento, não? Isso é uma coisa extremamente importante. A gente percebe que hoje o farmacêutico, o balconista, pior ainda, né? O balconista da farmácia, ele virou um médico. Então, muitas vezes, em vez de procurar o serviço de saúde, a pessoa vai lá para
para pedir indicação de uma medicação. E essas associações de medicações, que são principalmente corticoides junto com antibiótico, junto com antifúngico, eles contêm corticoides de alta potência, para serem aplicados muitas vezes em áreas extensas, área de fralda, né? Então, o que a gente pede é muito cuidado com a aplicação dessas pomadas, porque a absorção pode ser grande e pode levar, inclusive, a extremos como Cushing, por exemplo, e já tivemos vários casos com uso apenas de pomadas, tendo que fazer, então, medicação, acompanhamento com a endocrinologia, pressão alta, diminuição do crescimento, inchaço, né? E isso tudo vai trazer problemas lá para frente. Sim, então a importância que frente a essa pele seca, isso, que se tenha alguns cuidados, né? Mas além disso, que se procure o médico, né? Para receitar exatamente aquilo que vai controlar o problema. Muitas crianças, com o passar do tempo, a incidência das crises da dermatite, ela tende a diminuir, não? Tende. Assim como a asma ou a bronquite, ela tende a diminuir conforme o tempo passa. Então, a gente sempre diz, olha, quando chegar perto da adolescência, provavelmente ela vai melhorar. Existe um pequeno número de pacientes, cerca de 20% a 30%, que persistem com dermatite atópica na adolescência e idade adulta, mas a grande maioria vai melhorar. Então, o que a gente recomenda é hidrate muito, use a medicação recomendada pelo seu pediatra durante as crises e, ao longo do tempo, isso costuma ir espaçando mais as crises passam a não ser tão graves e ela tende, então, a melhorar na idade adulta. Sim. Do lado da psicanálise, a gente observa a dermatite atópica muito também, a piora dela nas crises, vamos dizer assim, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas ansiedades, na angústia. Como dermatopediatra, você observa isso também? Com certeza. Nós percebemos que a dermatite atópica, a gente costuma explicar isso para os pais, é uma doença intrínseca, né? Então a gente às vezes não pode pôr um culpado como o chocolate, a roupa, enfim. Mas dentre essas doenças intrínsecas, a gente percebe que o fator emocional ele tem um grande papel. Muitas vezes no desencadeamento da crise ou na piora da crise. Então, nós temos vários pacientes, né, tanto no consultório quanto no hospital de clínicas, que fazem acompanhamento psicológico, porque no momento, às vezes, de separação dos pais, houve uma piora importante da crise. No nascimento de um irmão, na morte do cachorro, um problema escolar, eles começam a se coçar mais. E às vezes até como um ganho secundário, no se coçar e conseguir coisas dos pais, né? Então eles passam a manipular a estrutura familiar, né, tendo em vista a doença que eles têm. E isso é muito frequente na dermatite atópica. Sim, então são vários campos de ajuda que nós podemos ter para essa criança e para esse adolescente, né? E que realmente pode incomodar muito e até levar a lesões severas quando se somam as coisas, me parece, né? Até aquilo ser usado como uma razão de sofrimento para não enxergar o sofrimento que está lá, né? Na base de tudo isso. O que mais nós poderíamos ter como doenças de inverno? Uma outra queixa muito frequente nos meses de inverno são aquelas crianças que costumam molhar os lábios, né? Porque começa a esfriar, o lábio começa a ressecar e então eles começam a molhar os lábios no sentido de mantê-los hidratados. E o que a gente percebe ao longo dos dias é que cada vez mais a pele vai sendo lesada, né? E aí fica aquela boca que a gente chama a boca do lambedor de lábios. Uhum. E a gente tem que orientar então essa família que eles usem um creme protetor à base de silicone ou esses bastões labiais e principalmente chamem a atenção da criança para que ela não fique molhando corriqueiramente para que evite então esse tipo de dermatite que é muito frequente nos meses de inverno. Acho que a ideia, né, que ser saliva, né, e se ela está dentro da boca e você passar para fora da boca, isso não faria mal, mas é exatamente a ação da saliva com todos os seus ácidos e tudo mais é que vai queimar essa pele. Talvez até para a criança e também para o adulto fique essa coisa estranha, né? Se está numa mucosa que parece muito mais frágil, como pode machucar a pele? A pele.
É mais ou menos como a dermatite de fraldas, né? Por que a urina e as fezes podem irritar a fralda se está saindo dentro de mim, né? Então, a gente sabe que a saliva ela contém enzimas, né, que iniciam todo o processo da digestão. Então, parece claro que se ela agir sobre a sua pele, ela também vai digerir a sua pele. Então, é muito importante que se faça essa proteção da pele, né, ao redor da boca. E isso é comum até nas crianças que chupam o dedo, que chupam chupeta ou que salivam muito, principalmente naquela época de erupção dentária, onde há muita lesão perioral, né, por causa da saliva. Sim. Eu observo também que muitas vezes lesões periorais nos bebês que estão começando a ser alimentados e até por uma ação tanto da saliva também como de atrito direto. Mães muito preocupadas, né, com a sujeira do bebê, é uma colherada, uma limpada, uma colherada, uma limpada. E daí a gente começa a ver nos bebês lesões bem extensas periorais. Elas tanto podem ser por esse hábito, né, compulsivo de limpar, e isso a gente observa também na área das fraldas, né, aquela pessoa que quer tirar totalmente aquele resquício da pomada de assadura e acaba até machucando muitas vezes a pele. Então o que a gente orienta é deixa a criança comer, depois você lava tudo e depois você se passa uma camada de protetor, né, desses cremes siliconados ou dessas pomadas podem ser as próprias usadas para assadura, para que a gente tenha então uma camada protetora e evite então a formação desse tipo de irritação. Dessa irritação. Também embaixo da chupeta, né, às vezes como pediatra eu recebo os bebezinhos com a marca da chupeta, né, aquela cheio de lesões e que mistura então a saliva, o limpar e tudo isso, né? Isso também pode vir contaminado secundariamente com cândida, por exemplo, né? Você cria um ambiente úmido e que às vezes facilita a proliferação da cândida. Então, muitas vezes, quando a gente trata como uma dermatite de contato por saliva e a coisa não melhora, então é o momento de se às vezes se encaminhar para o médico, às vezes ele até coletar um exame micológico para ver se tem fungo ou não e aí tratar especificamente a cândida, que não é infrequente nessa localização. Sim. E aí, passando, você falou um pouco das fraldas. Acho que nós poderíamos falar um pouco também da dermatite das fraldas, até nisso, né, de muitas pomadas que às vezes são difíceis de tirar, e esse efeito. E também muitas pessoas têm a ideia que são as fezes que trazem a assadura, né, a dermatite. Mas nós chamamos até dermatite amoniacal, né? Que é aquela dermatite que vem também da urina. Essas irritações na região de fraldas foi durante muito tempo chamada de dermatite da fralda, mas na verdade sabe-se que ela é multifatorial, né? Existe o fator da oclusão, da própria oclusão da fralda, do material da fralda, que com o advento das fraldas descartáveis isso melhorou muito. Da urease que é produzida então na degradação das fezes e da amônia que vem da urina, né? Então todos esses fatores agrupados é que vão dar origem à dermatite de fraldas. Tá. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. E nosso assunto hoje então são as doenças de pele do inverno. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre dermatites, problemas de pele referentes ao inverno. E falamos então com a doutora Kerstin Taniguchi-Abage, médica, pediatra, dermatologista e professora da Universidade Federal do Paraná. Então, Kerstin, falamos então das dermatites da atópica, do rosto, mas temos outras, né? Até algumas muito próprias de pouco banho ou de muito agasalho, né? Como seria as dermatites, as escabioses, o piolho, né? O que você nos diz disso? Essas dermatoparasitoses, né, são muito frequentes, né, não só no inverno, mas acho que durante o ano todo, e chegam a ser verdadeiras epidemias.
em escolas e creches, e elas causam muito desconforto para a família toda, né? Então, nas crianças pequenas, como é que aparece a sarna? No nenê, no lactente, geralmente a gente tem uma erupção muito mais espalhada do que na criança maior. Então, enquanto na criança maior e no adulto a gente tem lesões, né, nas áreas mais quentes, como a axila, como na região interdigital, entre os dedos, embaixo na área genital, extremamente pruriginosas, coçam muito, principalmente à noite. No lactente, essas lesões vão ser espalhadas pelo corpo todo e é muito difícil fazer o diagnóstico, muitas vezes. Aparecem muitas lesões em mãos e pés, que também não é muito frequente no adulto e na criança maior, e necessita realmente conhecer a dermatose para a gente conseguir fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Por que coça mais à noite? Porque é à noite que a fêmea sai para desovar. Então, a coceira à noite é uma característica muito importante da escabiose. E o tratamento a gente deve fazer de todos os contatos ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque às vezes o pai não trata ou a criança trata, mas a professora ou a cuidadora não trata. E aí acaba que o ciclo do bicho inicia novamente. Então, todas as pessoas devem tratar ao mesmo tempo. Já existem várias medicações tópicas, né, de uso tópico para tratamento da escabiose e geralmente a coceira ela permanece por vários dias, então às vezes não é infrequente que a gente pegue famílias que repetem o tratamento e acabam às vezes machucando a pele da criança, fazendo uma dermatite de contato ao próprio medicamento usado porque usou de maneira inadequada. Ela continuou se coçando e eu achei que ela então ainda tinha lesões. E o que a gente percebe é que isso acaba só piorando as coisas. E com relação ao piolho, os tratamentos são basicamente os mesmos da escabiose e o mais importante é a retirada mecânica das lêndias, né? Porque muitas vezes o ovo eclode e dá origem a todo o processo novamente. Aí eu recebo algumas mães que dizem, puxa, mas ela tem cabelo comprido e cabelo crespo, e aí, nossa, eu vou passar o pente fino, ela se esconde embaixo da cama. Como é que eu faço? Então, existem alguns macetes, né, pra gente... As nossas avós tinham razão quando elas diziam que o vinagre é bom para soltar a lêndia, e é mesmo, porque o vinagre, ele ajuda a dissolver a quitina, que é a cola que gruda a lêndia no fio do cabelo. E aí, então, o que a gente faz? A gente mistura um pouquinho de condicionador com vinagre, aplica no cabelo e depois passa o pente fino para que as lêndias sejam mais facilmente removidas. Então, é uma dica, né, que fica para remover mais facilmente as lêndias, que é o principal para evitar a recidiva do piolho. Sim. E os cuidados, né? Porque às vezes tem-se a criança, né? E é bem interessante isso, porque o condicionador, ajuda mesmo a que o pente fino passe, né? E é interessante que tem que ter esse lado mecânico, não adianta só o remédio, né? Mas teria que se ter algum cuidado a mais também com as roupas, o que está em volta da criança. Então, antigamente o que se recomendava era ferver as roupas, né? Hoje em dia se sabe que o bicho, por ser um bicho próprio do humano, ele fica pouco tempo viável fora do organismo. Então, ele dura 24, 48 horas fora de nós. Então, o que se recomenda? Que se faça a limpeza habitual das roupas, que se passe com ferro quente, não é necessário mais ferver tudo, mas que durante o período do tratamento, que é geralmente a aplicação à noite, né? Uma noite ou 3 noites, isso depende muito das medicações usadas, que naquela noite se troque, né, a roupa de cama, que se troque a fronha, que não se compartilhe bonés, escovas de cabelo, que podem então fazer com que haja a transmissão dessas parasitoses para outras crianças. Sim, e seria importante sempre a comunicação à escola, né? Tendo trazido da escola ou não, de qualquer jeito uma criança passa, né? E a importância que todos se tratem, senão a mãe trata seu filhinho ou a sua filhinha de cabelo comprido e tudo, né? E ela vai na escola, no dia seguinte traz outros para casa. O que eu soube é que haviam proibido a questão da busca ativa, né, nas escolas, que isso seria uma forma de constrangimento à criança, de você ficar procurando piolho nas pessoas. Sim.
Mas era uma forma bastante efetiva para se tentar buscar realmente aquelas crianças que não tinham sido tratadas, mandar então o bilhete para casa, olha, seu filho tem e você precisa tratar. Então, obviamente que é parte dos pais, né, de orientar que durante aquele período a criança, né, não vá para aula até tratar, que é um dia, e que comunique à escola realmente que está fazendo tratamento para que os outros pais também sejam avisados. Sim, e seria importante isso, né? Que os outros pais sejam avisados e que tratem dos seus filhos, e a medicação que você encontra nos postos de saúde. Exatamente. Então não seria nada muito difícil. Agora nós temos, além disso, nós podemos ter os fungos, que aparecem, muitas vezes ficam escondidos, as micoses. Você falou da cândida, né? O que nós poderíamos falar sobre eles? Dentro do inverno, e pensando assim que muitas vezes as crianças suam bastante nos pés, ficam às vezes o dia todo com o mesmo calçado, eu acho que as micoses de dedos, né, dos pés, as tinhas dos pés, ou chamadas pé de atletas ou frieiras, então que se oriente sempre secar muito bem, né, a região entre os dedos, e que se faça o tratamento assim que detectada, né, a micose dos pés. Já a micose do corpo e a micose da cabeça em crianças, no Brasil, o principal causador é um fungo existente nos gatos e nos cachorros. Então, muito se fala assim, eu peguei essa micose na praia, é a micose de verão. E, na verdade, durante o ano inteiro você tem contato com esses animais. Então, muito importante, né? Às vezes comprou um gatinho novo, surgiu um animal novo em casa, e a criança, então, aparece com aquelas lesões que são redondas, né, muito bem delimitadas, as chamadas impingens, que se procure então se o animal está ou não com descamação, com queda de pelo, às vezes eles não têm nada, mas é muito importante, feito o diagnóstico na criança, que esses animais sejam levados ao veterinário para que eles sejam tratados e evitando assim, né, a disseminação dessas micoses. Sim, e é possível, né, que se tenha um animal ainda sem a perda de pelo, mas ele já contaminando as pessoas, tanto as crianças como os adultos. Exatamente. Não é mesmo? Você falou do sintoma, né, que também nas frieiras, então o calor aumenta o sintoma da coceira. Também à noite, né, quando você disse da escabiose, que a coceira aumenta à noite, isso seria pelo calor, pela proteção, pela falta de movimentação, que a fêmea sai para botar seus ovos? Não, boa pergunta. Não sei porque ela resolve sair à noite para botar os ovos, mas é muito característico da escabiose essa coceira mais noturna, Sim. né? Então, muitas vezes a gente pergunta, a criança acorda se coçando, ela se coça à noite e a mãe diz, nossa, dá para escutar ela lá do meu quarto, né? Ela se coçando. Então, esse fato do prurido ser mais noturno na escabiose é muito característico. Sim, é bem típico, né? É bem típico. Também aí a gente tem muitas vezes a busca pela farmácia. Né? E acho que é bastante importante que a gente deixe um alerta, porque até, como você falou, ainda mais no bebê pequeno, se o diagnóstico é difícil, né? Para um pediatra, para um dermatologista, ele tem que avaliar bem o caso. Imagine um balconista de farmácia que não pode fazer diagnósticos, não? A gente tem percebido assim vários casos já no hospital de clínicas de busca por ingestão de medicamentos, às vezes esses parasiticidas, né? Às vezes o próprio inseticida, né? Usado para animais e aplicados diretamente sobre o couro cabeludo, sobre o corpo, causando dermatites bem graves e às vezes até sintomas neurológicos por intoxicação com esse tipo de medicação. Então, realmente, deve ser buscado a ajuda do pediatra e nos postos de saúde. Esses medicamentos estão prontamente disponíveis, gratuitamente. Então, não tem porquê, né, comprar isso no balcão da farmácia ou em lojas, muitas vezes nessas de produtos para animais, né? E também pelo risco de intoxicação com esses medicamentos. Sim, e quanto menor a criança, maior o risco, né? Não só da lesão de pele,
mas até como você falou, né, intoxicações orgânicas mesmo, né, os vômitos, até sinais neurológicos, e que daí sim, mais difícil o diagnóstico ainda, porque até se chegar à conclusão que essa pessoa fez uso de um produto ou outro, é um caminho a seguir, né? A gente tem também, que atendo os bebês e que vem no inverno, e às vezes eles vêm uma bolinha de cobertas, né? E vão tirando, e sai o nenenzinho lá de dentro, né? Porque existe essa crença popular que o bebê sente mais frio que os adultos. E, na verdade, é claro, a nossa movimentação nos aquece. Mas o bebê tem o seu sistema termorregulador, com as mãozinhas frias, pezinhos frios, mas tem. E aí a gente vê os bebês com aquelas, né, nas dobras, um monte de pintinhas vermelhas, né, as bolinhas vermelhas, pelo suor excessivo, né? Como você nos explica? Essas brotoejas, né, ou também chamada de sudâmina, ela é bastante característica do bebê pequeno porque ele ainda tem uma imaturidade no seu poder de suar, né? E aí, suando nessas áreas, principalmente de dobras e principalmente do pescoço para cima, ele acaba obstruindo a saída da glândula que sua e fazendo então primeiro pipocas, né, bolinhas, e isso pode irritar, coçar e eventualmente até a formação de pequenas espinhazinhas, né, como se tivesse pus dentro. É muito comum, realmente o que se orienta então é não agasalhar tanto, fazer banhos às vezes com um pouquinho de chá de camomila, para que ela sirva como um calmante, para limitar um pouco mais a sudorese. Mas o principal é desobstruir, né, essa glândula que está obstruída. Então, às vezes o banho mais frequente e não agasalhar tanto, isso é fundamental. E lembrar que realmente o neném não sente mais frio do que nós, né? E que se para nós uma determinada roupa é suficiente, não precisa colocar camadas e mais camadas de roupa nas crianças. Né? Certo. Eu te agradeço muito por ter vindo ao nosso programa e vou agradecer a quem nos acompanhou. Os nossos programas estão no site da TV da UFPR para consulta, para vocês nos acompanharem. E a gente aguarda vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!